me avisa. Beleza. Está com você, Thelma. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Todos. Eu queria agradecer a Regina pelo convite, a Regina, ao Eric, a Gabriela, e quem mais estiver aqui, né, o Rafael. Fico muito feliz com esse convite, né? Falar sobre a energia do ano do coelho de água. E eu sou deixa eu fazer uma rápida apresentação para vocês, né? Então, eu sou Thelma Bonil de Tirana, para quem não me conhece, eu faço parte da rede também, como assistindo às palestras, participando dos grupos. Eu estudo as artes taoístas, as artes do estilo taoísta, como nós chamamos, há muito tempo, né? Estudo I Ching, o oráculo chinês, né? E o que a gente chama de conhecimento da metafísica chinesa, né? Então, que vai embasar outras artes, outras técnicas do pensamento taoísta, do pensamento chinês. Então, o Xing é a base, mas a gente tem a astrologia, né? A gente tem a arte de ordenar a força e energia da Terra, o Feng Shui. Então, todos esses conhecimentos, e temos diversas escolas, né? Muitas têm origem no taoísmo, outras têm origem no budismo, né? Todas na cultura chinesa de uma forma geral. Elas vão trabalhar com o conceito fundamental, né, de ordenação, né, da nossa vida, do homem, né, entre o céu e a terra. Então, estabelecer essa correlação, né, o tempo todo, toda a manifestação, toda a ação, né, da cultura, da ação humana, no pensamento chinês antigo, é para dar essa organização dessa vida do homem entre o céu e a terra. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Então, aqui tem uma imagem que eu gosto sempre de usar no começo das palestras, porque ela vai falar dos ciclos, né? Então, o conceito de ciclo ele é muito importante na visão chinesa de compreensão do mundo, né? Isso se dá também com essa ideia da energia. Então, são ciclos energéticos, né, que se relacionam com a energia do céu e da terra a partir do conceito do movimento ou do elemento, né? E o chinês tem parte a ponto de vista dos 5 elementos. Então, o que eu tenho aqui nesse quadro, né, na verdade não é um quadro, né, mas nessa representação, é o ano do coelho, a regência do coelho, combinando com os elementos, são 5 elementos, né? Então, a cada 12 anos, nós vamos ter a regência do coelho combinado com uma força, né? No caso, o tronco celestial. No caso, esse ano de 2023, ele será regido por a combinação energética chamada Wei Mao. Tá? Então, dando início aqui, né? Como eu falei, como é que se dava essa relação do chinês antigo, né, com o seu estar no mundo, digamos assim. Então, ele olhava para o céu, né, para se orientar, para tomar decisões na Terra. E o calendário chinês ele é muito importante por conta disso. Ele é muito minucioso, né? Ele tem muitos detalhes. Ele é rico, se é que nós podemos dizer assim, em informações que eram necessárias para que esse homem pudesse ordenar a sua vida. Né? Na visão taoísta, que é a visão que eu trago para vocês, porque é a minha formação por excelência, né? Essa relação entre céu e terra, entre claro e escuro, noite, dia, ela não é antagônica, né? Elas são complementares, né? Elas estão relacionadas uma à outra. Então, olhar os fenômenos da noite para ordenar o dia, olhar os fenômenos do céu para ordenar a ação na terra. Né? E o calendário. Né? Existem vários estudos, eu não vou me deter aqui, mas várias escolas que falam como surgiu esse calendário. E, resumidamente, a gente tem a história, né, datada a partir
a ascensão ao poder do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo foi o grande imperador, né, que unificou no sentido de não só não o território, mas todas as ações culturais, sociais que envolviam o reino. Então, ele, se vocês puderem ler sobre a história dele, vocês vão ler que ele convocou várias pessoas, né, ao seu redor para que pudesse dar uma organização àquele espaço social, cultural da época dele. E aconteceu isso com o calendário também, né? Vocês sabem que talvez o documento mais conhecido aqui por nós, né, seja o próprio Neidin, né? Então, Tratado da Medicina, né, Tratado Interno da Medicina. E nós temos aqui o calendário. Então, o calendário foi unificado, né, da maneira como nós conhecemos hoje, na época do Imperador Amarelo. Tá? Então, ele, a partir do alinhamento perfeito dos 5 planetas mais conhecidos, e da Sol e da Lua, né, um dia propício, uma data propícia, num mês propício, num dia propício, na hora propícia. Essa ideia da integração do ano, do mês, do dia e da hora vai acompanhar o tempo todo a visão chinesa de mundo, né? O destino do ano, 365 dias, que se falam, que podem, né, a compreensão na Lua, do dia, com as suas 12 horas chinesas, né? E a hora em si, né, com a sua potencialidade transformadora. Então, a gente vai ter toda essa interação no calendário. O que é importante hoje aqui? A gente falar que nesse calendário foram estabelecidas as bases dos troncos, 10 troncos e 12 ramos. Ora, esse conceito de 10 troncos e 12 ramos vai estar presente em várias artes taoístas que nós conhecemos hoje em dia, né? A acupuntura vai se utilizar desse aprendizado, né? A geomancia, o feng shui vai se utilizar desse aprendizado. O tai chi chuan vai se utilizar desse aprendizado, o qigong, etc. Bom, o que seria essa ideia dos 10 troncos? 10 troncos do céu, observar a energia do céu. No céu, nós vamos encontrar também 5 elementos, 5 movimentos, né, com características de 5 elementos, com polaridade Yang e polaridade Yin, de acordo com as estrelas, com o movimento do céu, a combinação da carta celestial. E na Terra também. Então, a gente vai ter essa combinação energética, céu e terra. Tem aqui uma frase do Neidin, que é muito interessante, né? A primavera dá a luz, o verão cresce. As colheitas são feitas durante o outono e as provisões nutrem o inverno. Então, a gente vê, né, que no cerne, na origem do próprio Neidin, né, a ideia do homem estar acompanhando o desenvolvimento, o ciclo maior, o ciclo do macro, né, das estações, do tempo e do espaço. Então, essa relação vai estar muito presente o tempo todo. Vocês possivelmente têm centenas de exemplos nos seus estudos sobre a importância da ação e do tempo, da combinação da energia do céu e da terra no pensamento chinês. Eu gosto muito dessa imagem, né, que é a imagem da árvore, né, do chão, das raízes, do tronco forte, dos galhos, folhas e flores. Essa imagem ela é uma imagem muito poética dentro da própria visão do Xing, né? E quando vai se falar de galho, né, de céu e de terra, de ramo, desculpa, de tronco e de ramo, né? Essa imagem de um sistema, né, de ramos conectados a um tronco, né? É como se fosse conexão entre o céu e a terra, né? Um exemplo muito importante da conexão entre o céu e a terra. Então, quando a gente vai trabalhar com a terra, a gente olha sempre onde tem muitas árvores, se são árvores frondosas, né? Se são árvores vistosas, né? A energia da terra associada a esse vigor, né? Da força da árvore, da força da madeira, tá? E a partir dessas observações, teríamos outros exemplos aqui, né? Que não estão citados aqui, mas que a gente pode pensar a partir da nossa intuição
da nossa relação, né, direta com a natureza, que inspiram essa relação céu e terra, combinação energética entre céu e terra. Falei do calendário chinês, né? E o calendário chinês, ele segue esses dois ciclos, do Sol e da Lua. E eu deixei aqui um caractere muito interessante, que se chama iluminação. Min. Min é a união. Na verdade, não é a união no sentido de anulação, mas é a permanência dos dois. Então, a gente tem a Lua, e aqui a gente tem, desculpa, primeiro o Sol, e depois a Lua, né? Então, fala dessa permanência impermanente, né? Dessa alternância juntos, que dão esse sentido daquilo que, da iluminação como algo pleno, né? E o calendário chinês vai trabalhar com esse conceito do luno solar, do Sol e da Lua, né? Então, o lunar, ele vai obedecer o movimento da Lua, né? E o solar, o movimento do Sol, né? O lunar, o movimento das estações, dando o sentido de como você organiza a sua vida na Terra de acordo com as estações, por exemplo, né? E o lunar é muito utilizado nas artes taoístas de maneira geral, na astrologia, no feng shui, né? Várias escolas no I Ching, a gente usa muito o calendário lunar. E também o calendário lunar é usado em dias festivos, né? Em celebrações taoístas. Então, é sempre uma data de uma divindade, né? Uma data muito importante do taoísmo, ela tem a sua relação com o calendário lunar. O início do ano novo varia de ano para ano, de acordo com o primeiro dia da lua nova do primeiro mês lunar. Então, o ano novo lunar depende desse ciclo, né? A lua representa a energia yin. Tá? Então, nesse ano de 4.720, o ano novo teve início domingo, no ano do coelho de água. E o calendário solar, ele representa o aspecto yang, né? E ele começa sempre no período chamado Lixun, que marca no Oriente o início da primavera. Tá? Então, há uma pequena variação entre 4 e 5 de fevereiro, e esse ano terá início no dia 4 de fevereiro. Tá? Bom, falei de troncos, né? Troncos celestes. Então, a gente vê aqui 5 elementos na sua polaridade yin e yang, né? Então, cada um desses troncos vai ter uma relevância, vai ter um simbolismo, né? Dentro de um ciclo de transformação. Isso que é importante a gente levar daqui hoje, né? É um ciclo de transformação, de expansão e crescimento, e também de recolhimento, em que você tem a expansão começando pela madeira e o retorno à quietude da água. Tá? Então, madeira yang, madeira yin. Fogo yang, fogo yin. Terra yang, terra yin. Metal yang, metal yin. Água yang, água yin. Tá? Então, o ano de 2023, que equivale no calendário a 4.720, calendário descrito pelo Imperador Amarelo, ele é do 10º tronco celestial, água yin. Tá? Aqui todo mundo conhece, né? Popularmente, o zodíaco chinês, os animais do signo chinês, que, na verdade, são os ramos terrestres. Então, esse número 12 ele é muito importante, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, 12 animais. O ciclo começa pelo rato, segue pelo boi, caminha pelo tigre. Esse ano ele está no coelho. Ele vai seguir pelo dragão, pela serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro, porco. Então, na verdade, a gente entende esses ramos como meses, como luas também, dentro do próprio calendário, né? Então, o 12, né, associado aos animais, expressam natureza de vários simbolismos. Tá? Aqui eu trago uma carta, que é a carta da astrologia, né? É usada também em outras artes taoístas e chinesas, de uma maneira geral,
mas essa é uma disposição clássica, né, da relação dos animais com digamos assim, esse aspecto material, né? Então, a gente tem um rato, o ciclo começa pelo rato, começa pela água, né, na terra, né, no aspecto terrestre, e a gente vai ter todo o movimento ligado ao ciclo que a gente chama das estações, né? Essa é uma interpretação que a gente pode fazer dos 12 signos terrestres, 12 ramos terrestres, tá? Então, porco, ou desculpa, um rato. Então, a gente tem esse caminhar aqui, né? Passo a passo, né? Até fechar novamente com o porco, né? Com a água aí. Muitos de vocês já conhecem, né? Usam até nos seus trabalhos, né? Essa relação, 12 ramos terrestres, 12 combinações, 12 horas e 12 meridianos. Como eu falei lá no início, a hora chinesa ela é marcada ela equivale uma hora chinesa a 2 horas nossas, né? E quando a gente vai estudar lá atrás, no começo dessa marcação de horas, né, tem todo um significado. A hora chinesa era marcada em relação às atividades que eram desempenhadas durante o dia. Então, se acordava, se tomava uma primeira refeição, se preparava para as atividades do trabalho, né? Trabalhava, voltava, tinha uma segunda refeição e um descanso, e depois você, por fim, tinha o convívio social. Então, tem toda uma descrição muito interessante dos nomes que eram atribuídos às horas, né? E, posteriormente, esses nomes caíram em desuso, e aí adotou-se esse conceito dos nomes dos animais, esse simbolismo dos animais. Então, a gente tem aqui a água Yan, marcando entre 23 e 0,59, como a primeira hora, e assim percorrendo o ciclo naquela ordem que nós falamos no início, né? Até chegar à 12ª hora, fechando um ciclo, que é justamente a hora do porco, né? Entre 21 e 22h59. Tá? Não vamos ter muito tempo para falar, mas o 23, por que começa antes da meia-noite? Né? É porque a ideia daquilo que é anterior dando origem ao posterior. Né? Então, por isso, o ciclo da hora inicia equivalente às 23 horas nossas. Né? Bom, o binômio do ano, que é essa combinação energética, energia do céu, energia da terra. Então, a gente vai ter a combinação dessas duas energias, Goe e Mal, né? Respectivamente, Água Yin, Goe, e Mal, Madeira Yin. Essa é uma maneira também de você falar. Então, Madeira Yin combinando com Água Yin. Tá? O que é Mal? Isso que é importante a gente entender aqui, né? Mal é o ramo terrestre, como a gente viu lá atrás, que está associado ao coelho, né? O mal ele tem correspondência. Oi, eu vou pedir só para a gente prestar atenção aí no microfone, né? Mal é o quarto ramo terrestre, né? E está em correspondência com uma das 3 constelações do dragão verde. A gente chama de Tilon. É o ramo terrestre relacionado à direção leste e corresponde ao movimento Yin da madeira. Ora, nessa ilustração aqui dos 4 animais, das 4 fases, ele estaria dentro dessa configuração aqui, onde a gente tem o dragão, né? Tá? Então, a gente já viu que Mal é o nome atribuído a esse ramo terrestre que faz parte de uma constelação. Mal significa frondoso, algo que é frondoso, algo que tem um frescor, uma vegetação com frescor, né? E é também associado ao coelho. Então, estamos vendo aqui quantos simbolismos, né, nós temos a respeito desse termo mal. Né? Então, os mestres dizem, eu achei essa frase muito bonita, o calor da luz do sol, na metade da primavera, que é o período referente a mal, dá vida a todos os seres. As plantas e a vegetação crescem com toda a beleza. É como se fosse uma porta aberta na terra que permitisse tudo crescer.
Então, é a expectativa, né? É a força de algo que pode vingar, né? A porta que se abre para que tudo floresça. E o ideograma mal, eu não sou especialista no assunto, quem souber pode falar, né, depois, parece uma porta que se abre, né? A representação pictórica do mal, né, nos leva a pensar nessa porta que realmente se abre para que a vida aconteça. Tá? Então, é uma madeira, né, como nós falamos, madeira in, e por ser in, ela é flexível, mais suave, ela é sutil como a flor. E flor é algo muito importante em 2023. Entender a natureza da flor no pensamento, na visão chinesa. Né? Mal, então, está associado ao coelho como animal espiritual que rege a energia do ano. Né? E aí sim, o coelho é o símbolo da prosperidade, da esperteza, do movimento rápido. Né? O movimento rápido é mais o rato, mas ele é mais esperto, né? E da vitalidade. Tá? Pois bem, falei do mal, que é o ramo terrestre, agora eu vou falar do guei, que é a guain, e é o 10º tronco celestial. Digamos assim, na literatura sobre o tema, né, os estudiosos, os mestres dizem que, que o guei representa o orvalho ou a chuva fina. A natureza do guei, né, ela é uma água fina e suave, moderada e humilde por fora, mas que guarda em si a potencialidade da água. Ora, quando a gente estuda no Tao Te Ching e outros textos mais, a gente sempre fala que a água ela é bondosa. Ela tem a bondade sublime, a autêntica bondade, porque ela alimenta todos os seres. Né? Ela nutre a terra, ela dá vitalidade à terra. Né? Então, a natureza da terra é poderosa e inteligente. Desculpa, a natureza da água, corrigindo, ela é poderosa e inteligente, impulsiva e conquistadora, porque ela penetra em todos os lugares. Né? Mas costuma agir discreta e silenciosamente, principalmente porque aqui ela é uma água in, tá? Está associada à busca pela inovação e ideias criativas. Bom, água in com madeira in, guei com mal, vai ter uma combinação. E dentro da visão chinesa, das artes taoístas, principalmente, a gente tem uma tradição que vai trabalhar com o binômio. Binômio, dois, né? Então, esse binômio, ele segue uma ideia da relação melódica, ele cria uma imagem melódica, a combinação dos elementos de uma forma melódica. Então, o nome que é atribuído ao ano de 23 é metal do espelho. Ora, Thelma, em 22 também foi metal do espelho. Ok, 22 também. Só que a polaridade de 22, ela foi Yan. Então, o tigre, ele tem um aspecto expansivo, Yan, né? Como foi o ano de 22. O ano de 23 ainda permanece a energia do metal do espelho com uma natureza mais introspectiva, com a característica do Yin. Então, o que é o metal do espelho, de uma forma geral? Seja no seu aspecto Yang ou aspecto Yin. Ele é algo que reflete. Ele serve para você se ver, para se identificar. Então, ele pode falar simboliza a vaidade, o status, né? A aparência, ou o mergulho no autoconhecimento. Então, ele traz essas duas possibilidades. Né? O que é melhor, o que é pior? Não existe essa dualidade, o que é melhor, o que é pior. Né? Existe o equilíbrio. Né? Então, cuidar de si, né? Buscar. E elegância também é outra palavra-chave do ano de 23, né? Que a gente não deve desprezar, né? Nas nossas relações. Tá? E autoconhecimento é o que nós estamos fazendo aqui, né? Em busca de um novo, de um autoconhecimento. Tá? Então, a energia pode ser empregada para o nosso desenvolvimento, né? E nessa coexistência entre imagem, né, aparência e autodesenvolvimento. Tá? É um bom ano também para os estudos místicos, para aquilo que vai além do visível. Né? É um bom ano para quem trabalha com um aspecto da aparência, da visibilidade, né, da sedução, né? Encantamento. Né?
mas é bom você saber usar isso com equilíbrio, com retidão, uma palavra taoísta, né? Para que você também não sofra, né, essas perdas em relação a isso, né? E aí, o que a gente deve fazer? Que é interessante, é usar a sabedoria da água, a virtude da água, a sabedoria, com a madeira, com a bondade, com a criatividade, para a gente quebrar essa força do metal, né? O metal ele tem uma força muito grande, então também ter equilíbrio e suavidade, usando esses dois aspectos, tá? Bom, os mestres, os estudiosos que estão à nossa frente nos estudos dessa arte do destino, da arte, né, da força energética, dizem que essa água mais sutil, né, com essa madeira mais também flexível, pode ajudar nos relacionamentos internacionais também, né? Então, 2023 pode ser um ano mais pacífico que o ano anterior, tá? Mais moderado, mais pacífico. É como se fosse uma flor que recebe uma gota d'água, é mais sutil. Se vier muita água, é claro, a flor morre. Então, é algo que tá, por isso a diplomacia, por isso o equilíbrio, por isso a sensibilidade. Tá? Coelho, mal, é considerado um ramo terrestre, uma casa, né, um palácio. Na astrologia a gente fala em casa, em palácio, chamado flor de pessegueiro, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A flor de pessegueiro é o encantamento, é a beleza, é o artista, né? É o astrólogo, é o psicólogo, é aquele que encanta, aquele que fala, que tem a capacidade de se expressar, né? Então, é uma energia que estimula o quê? A beleza, a arte, a cultura, as paixões, a escrita das paixões, os romances, etc. Tá? Mas também favorece os estudos acadêmicos. Então, tem uma estrela que rege o ano de 23, ela é a estrela da literatura, dos estudos, dos contratos, das assinaturas de texto, de termos de textos. Tá? Então, 2023 é um binômio, como eu falei lá no início, com a qualidade das estrelas nobres e acadêmicas. Tá? Não é muito comum, os mestres dizem que esse binômio é raro nessa circunstância. Tá? Como está dito aqui, né? O coelho de água, que é esse ano, e o oposto dele, que é o galo de fogo. São os dois binômios mais encantadores, digamos assim, né? Mais flor de pessegueiro. Então, tem a questão do romance também acentuada aí para as pessoas que nasceram no ano do tigre ou no dia do tigre, né? O dia fala muito da gente, fala muito desse aspecto interior nosso, né? Tigre, cavalo e cachorro. Tá? Então, aí puxando um pouco para o que a gente chama horóscopo chinês, né? Mas eu falei, né, da criatividade, da sensibilidade, mas também fala da cautela, justamente porque se a flor recebe muita água, ela perde, né? Ela não desabrocha por completo, ela interrompe o seu ciclo de vida, né? E aí a gente precisa essa ideia de celebrar sim, comemorar sim, né? Mas ainda com cautela e aí muito em relação à pandemia, né? A sociabilidade, a socialização das coisas, né? Então, aproveitar os momentos festivos, né? Celebração como esse hoje aqui, e outros, né, que a gente tem aí na nossa vida, no nosso calendário, com essa cautela, né, com essa calma. Né? Isso é muito importante também. Né? E eu vou entrar numa área que eu acho muito interessante, que eu comecei a fazer um estudo um pouco mais aprimorado sobre isso, né? E eu acho muito interessante trazer aqui, né? Então, o coelho é considerado o elemento da madeira pura. Ele é um mês, ele se relaciona ao mês, onde a madeira ela está no estado puro dentro do ciclo das transformações dos elementos. É descrita como uma folha ou como uma flor. Por isso não é capaz de gerar muito fogo, como a madeira do tigre. Ela é mais sutil, né?
E na composição desse binômio, Wei-Mao, na verdade, na composição de todos os 60 binômios, das 60 combinações, né, nós vamos ter pesos diferentes para cada um dos 5 elementos. Olha como os 5 elementos vão estar presentes em todos esses estudos, né? Então, o binômio ele é formado por 2 elementos principais, né? No caso, madeira e água, aqui do ano de 23, mas dentro de cada binômio você vai ter um binômio oculto, né? Um ramo oculto, melhor dizendo. E nesse caso de 23, a gente tem só água e madeira. Isso. A gente não vai ter terra, nem metal, nem fogo. Tá? Isso vai ter uma relevância para quem trabalha com a astrologia voltada para a prática médica, para quem trabalha dentro da visão de como você vai trabalhar a terra, em vários usos aí que muitos de vocês já devem saber. Tá? O que os mestres dizem, né? Cuidado com o dinheiro, porque o fogo é a felicidade, é aquilo que move, né? É a energia que estimula a gente a crescer, a expandir, né? Ele é necessário para as atividades econômicas. Isso é dito pelos mestres que estudam essa arte, né? Então, quando o fogo está ausente, há menos confiança, né? Há menos investimento. E é dito também que esse ano vai ser um ano difícil em termos econômicos. Nenhuma novidade, né? Sabemos de toda a crise mundial, mas dentro da visão da astrologia chinesa, isso pode se justificar pela ausência, né, insuficiência do fogo. Tá? Na visão da medicina chinesa, e aqui eu também não vou aprofundar, eu trago apenas uma lembrança do capítulo do Suen, né? É dito, durante os anos da quinta haste celeste, e da 10ª haste celeste, Wei, é o movimento do fogo que rege. A quinta haste, né, e a 10ª haste transforma o movimento do fogo. O quinto tronco celeste, ou haste, né, é um tronco yang, corresponde ao excesso do fogo, é o cavalo, o auge do fogo. O 10º tronco celeste é o Gui, é um tronco yin, corresponde à insuficiência do fogo. Desculpa, não é cavalo, eu falei errado. O está associado à terra yang. Ele é porque o U também aparece como... Não, é isso mesmo, ramo terrestre, desculpa, ramo terrestre. Então, o 10º tronco é um tronco yin. Então, o movimento do fogo desse ano, ele é insuficiente. Então, eles avisam a quem trabalha como terapeuta para dar atenção, né, interação entre água, fogo e terra no seu tratamento, né, no tratamento dos seus pacientes. Então, a gente vai ter um excesso aí de insuficiência, né, e o excesso da água e da madeira. Isso dentro da visão da astrologia chinesa. Tá? O Tai Sui. O Tai Sui também é uma parte muito interessante, eu não vou aprofundar aqui também, mas nós estamos falando em combinações energéticas, 60 binômios que formam um ciclo de vida, né? E nós temos 60 comandantes, 60 Tai Suis, né? Então, o Tai Sui, quem estuda o Feng Shui sabe bem, né, o que é o Tai Sui, né? Então, é identificado como grão-duque, né? E é uma força celestial que governa tudo na Terra. Ele muda de posição a cada ano, e por isso, a cada ano, nós temos a regência de um Tai Sui, né? Nesse ano, a imagem do Tai Sui, do general que rege 2023, é essa. Tá? No taoísmo, a gente acredita, né, que são 60 comandantes que regem, né, cada ano, e que eles são comandados, né? Eles são comandantes, mas na verdade eles são comandados por uma natureza, por uma força yin que é anterior a eles, que é uma força primordial. No taoísmo nós chamamos de Domun, a mãe do destino, a mãe das constelações. Então, o yin gerando o yang. Tá? E em 2023, né, o grão-duque, Júpiter, é representado por esse general Pi, que era um indivíduo, um general com muitas habilidades físicas e mentais, capaz de comandar grandes exércitos e habilmente manobrar problemas diplomáticos, como eu falei lá atrás, viu?
e políticos à medida que eles surgiam. Então, a regência dele, nesse ano, de 23, pode indicar a existência de líderes hábeis, que tenham que ser hábeis e experientes no comando, que tenham conhecimento, sabedoria e capacidade de encontrar estratégias viáveis para estabilizar as situações. O termo estratégia ele é muito interessante, né, na visão no modo de viver chinês, né? É estratégia de vida. O tempo todo nós temos as nossas estratégias de sobrevivência, né? As nossas habilidades. Aqui eu trago as luas. Né? Eu também publiquei no meu Facebook, mas eu tenho aqui as luas datadas, né? Então, começamos já o primeiro mês, que é o mês do tigre, sempre começa pelo tigre, e a combinação energética do tigre de 2023 é com a madeira Yan. Então, por isso ele chama de Ain. Né? E assim, a gente tem a combinação das luas. Isso aqui se refere às luas. Tá? O coelho, que vai estar na casa dele, se combina com uma madeira. Né? Então, isso vai ter uma relevância. Tá? Então, período maior de confluência do coelho no ano do coelho é na lua própria do coelho, né? Que é entre 20 de fevereiro e 19 de abril. Tá? Então, vocês veem que a gente tem aqui um ciclo maior, principalmente nesse período. E aí eu queria falar um pouco sobre o Zhuai Doshun, que é a astrologia polar taoísta. Né? É uma astrologia não tão conhecida quanto a astrologia baseada dos 12 animais, mas que vai usar o conceito dos 12 signos também. Né? Então, antigamente, na China, né, como o homem necessitava se orientar pelos movimentos do céu, né, ele criou instrumentos para poder aprimorar a sua visão de mundo. E, antigamente, havia o que se chamava, não havia, melhor dizendo, uma distinção entre astronomia e astrologia. E chamava-se Qian Wen. Então, significa leitura do céu, escrita do céu. Né? Então, olhava-se para o céu e escrevia sobre, né, a escrita que o céu nos dava, a orientação estelar, para que a gente pudesse também escrever fazer a nossa escrita da Terra, digamos assim. Né? Então, o Ziwei, essa astrologia tem origem nessa observação. Né? É um sistema bem complexo, com mais de 108 estrelas, que são os luminares, que combinados com esses ramos e troncos vão nos dar uma carta, uma visão, né, da nossa vida. Então, essa astrologia, quando teve início, no seu início, ela serviu como estratégia para o imperador. Então, o imperador, a gente sabe que na história chinesa havia o budismo e o taoísmo. O imperador podia ser budista ou taoísta, né? E ele sempre tinha no seu reino a presença de um astrólogo que era o estrategista, que era o taoísta. Essa astrologia ela é de origem taoísta, por isso a astrologia polar taoísta. Tá? E ela é toda baseada na observação do céu do norte, na estrela polar. Né? Nós não vemos aqui, infelizmente, aqui no nosso hemisfério, mas temos a Cruzeiro do Sul, né? Que é belíssima também, e outras constelações que só são vistas aqui na nossa região, né? No nosso hemisfério. Então, essa astrologia se consolidou em torno do que a gente chama de estrela polar. Tá? Ela é formada por várias constelações, as duas mais importantes são conhecidas, a Ursa Maior, né? Chamada Beidou, e uma parte da constelação de Sagitário. Tá? E aí, nesse mapa, que eu vou apresentar aqui para vocês, essas estrelas são colocadas, né, de acordo com a data do nosso nascimento. Tá? Então, a gente percebe o uso prático, a aplicação desse conceito tão abstrato, né, de binômio, combinação de céu e terra, energia do céu e da terra, na sua praticidade. Né? Então, eu tracei aqui um rápido triângulo para a gente entender que no ano do coelho, a casa do coelho, o signo do coelho, ele vai se relacionar com o fogo, fogo não, com a cabra da terra, que essa combinação aqui é fogo, mas isso é algo mais profundo, né? Não é nosso tema de agora, com o porco. É um ano yin, então são combinações de natureza yin. Temos o coelho, que é yin, a cabra, que é terra yin, o porco, que é água yin.
E a oposição, porque a gente trabalha com essas polaridades, com essas oposições, nós chamamos que é o galo. Então, é uma leitura, né, muito interessante, bem pormenorizada, de uma carta natal, do mapa do ano. Né? Então, o que é importante, como eu falei no início, né, para todos nós? Estaremos sob a influência dessas estrelas relacionadas ao signo do coelho, né? Principalmente cultura, escrita, emoção, então tudo isso vai estar em evidência. Tá? Você é mais atingida, menos atingida, depende do seu mapa, digamos assim. Né? Pessoas que nasceram no ano do coelho podem sentir mais o aspecto emocional, né? Prestar atenção como tá conduzindo as coisas. Então, tem muitos aspectos que são ditos, né, segundo as características de cada casa. Né? Eu pulei um quadro, mas vou voltar a ele, né? Porque essa astrologia, por ser de excelência taoísta, por eu ser taoísta, né? Eu não posso me deixar de passar de falar sobre isso, né? O taoísmo diz que nós nascemos com um número específico de respiração, né? Tissu, Shu, eu falei errado, é Shu. Shu é quantidade de sopro, é um número, na verdade. Ele reflete um número, né? E Shi é o sopro, né? A energia sutil que nos movimenta. Então, todos nós nascemos com uma quantidade de sopro. O que a gente faz com isso? A gente aprende a lidar com isso, a conviver, a usufruir desse sopro, né? Por isso que a gente faz tai chi, por isso que a gente medita, por isso que a gente faz qigong, né? A gente quer longevidade, preservar o nosso ti. Então, podemos prolongar ou antecipar a nossa vida, de acordo com o equilíbrio emocional e energético que escolhemos. Isso é muito importante, né? E aí o capítulo Tao Te Ching, capítulo 24, diz que respira apressado não dura. Então, Lao Tzu, com a sua sabedoria milenar, já nos dizia, né? Pare, se acalme, pare no silêncio, né? Então, o excesso de informações, o excesso de preocupação podem encurtar a nossa vida. Assim, o Ziwei, ou a carta astrológica, ou qualquer estudo astrológico que você venha fazer com seriedade, com base, né, dentro de uma tradição, né, pode nos ajudar a entender o momento do nosso nascimento e saber como equilibrar a nossa vida. E eu queria, por fim, terminar, agradecer aqui o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que tenha sido muito interessante para vocês, né? Esse assunto, como eu trouxe. Pela questão do tempo, né? A gente aqui não se prolongou muito, nem conseguimos aprofundar, mas eu queria deixar para vocês aqui a mensagem de um 2023, de um ano do coelho de água, com a beleza da flor, né? O equilíbrio das emoções, das nossas energias, né? Com o equilíbrio entre as nossas relações, isso é muito importante, para que todos nós possamos preservar, conquistar a nossa prosperidade e longevidade. Né? Que essa aula dê muitos frutos, que nós consigamos manter os nossos encontros, as nossas reuniões ao longo de 2023. Queria agradecer a você. Muito obrigada. Poxa, Thelma, a gente que agradece demais. Você acha que tem espaço para tirar, para alguém, de repente, tirar uma dúvida? Sim, eu acho que, não sei, vamos conversar, podemos aqui um tempo, o que você me diz? Ah, Mais acho um, que, de repente, uma ou duas, sim, e, sim. e aí a Quem gente quiser, encerra. pode Então, escrever ou pode falar também aí. vamos aproveitar que a gente tem essa Uhum, possibilidade aqui através do Zoom de interagir. Então, se alguém tiver uma dúvida, aproveite uhum, agora, uhum. pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Ela tem uma dúvida. Bem, eu acho que o pessoal está agradecendo aqui. Minha dúvida é É, sobre
binômio, né? Adriana Maria, eu não Adriana sei, Maria? ela escreveu aqui, ó, o binômio é essa combinação, né? Então são 60, porque são 10 troncos que combinam com 12 ramos, vai dar 120. Mas a gente divide pelas polaridades. Então, polaridades Yang, polaridades Yin. Então, por isso, metal do espelho, como é o binômio referente a 2023, ele é um binômio, né, que tem duas polaridades. Yin e Yang. A gente está vivendo agora a polaridade Yin. Até 21 de janeiro, Tigre, a gente viveu a polaridade Yang desse binômio. Tá? Então, quando você nasce, há uma energia. Então, quando eu vou falar, quando a gente estuda astrologia e fala sobre isso, a gente tem que considerar a energia do ano que você nasceu. Né? Então, binômio do ano. Né? Por exemplo, quem nasceu há 60 anos, nasceu em 63, e esse ciclo, né, é muito importante, não significa que vai ser igual, mas olha o que aconteceu há 60. Olha o que aconteceu a 12, a 36, desculpa, 12, 24, 36, 48. Mas principalmente quem está fazendo 60 anos, né? Tem esse fechamento desse ciclo original, sexagenário, como a gente chama, né? As pessoas gostam de brincar, né? O sexo, né? Mas é o sexagenário, né? Então, o ciclo que se fecha nesses 60 anos. Aí você vai olhar lá, o que aconteceu no mundo, né? E aí tem toda a preparação cultural, por exemplo, né? Os mestres falam os Beatles, a música pop surgindo, desenvolvimento de vários estudos, desenvolvimento ainda também da corrida, a corrida espacial, a questão dos conflitos, né? Então, tudo isso está presente. Até uma vai acontecer igual? Não. São ciclos, né? Ciclos que têm a mesma energia, que pode vingar daquela maneira ou não. O que depende? Depende de uma ação coletiva, né, em grande parte. Nós podemos ajudar como colaborar com as nossas qualidades, né? Mas tudo é um ciclo que depende de uma natureza, de algo que é do coletivo, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Quando eu comecei, é interessante o ciclo, né, de retorno, né, de retornar ao início aqui, brincando um pouco com vocês, a gente está aqui visualizando a parte da cor, né, da cor dos elementos. Então, na verdade, a água não é azul, ela é associada ao negro, né, mas aqui vamos considerar a água azul, né. Então, 2023, aparecendo igual a 63, igual a 1903. Né? Então, 120 anos. Né? A última água, desculpa, o último coelho não era de água, era de terra. O de 99 era madeira. Eu estou falando errado. Não, o de 2011 era madeira. Não, desculpa. O de 75 era madeira, é o verde. 87 é fogo, né? 2011, agora 2011 é metal, está aqui o ouro, dourado. 99 é a própria terra, né? Então, quando alguém, é muito interessante a gente perceber, né, como se ordena o elemento com o tronco com o ramo, né? Então, eu vou atender a Eni e a Gabriela, tá? Vamos lá, Eni, pode falar. Boa noite, professora Thelma. Um prazer poder assistir a sua apresentação. Eu gostaria de saber se a professora fez um paralelo entre a avaliação, os prognósticos para esse ano, segundo a astrologia taoísta, comparada com a astrologia ocidental. Olha, Nia, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu, honestamente, eu conheço muito pouco de astrologia ocidental para poder fazer esse parâmetro dentro do que eu conheço da astrologia oriental, né? Então, eu ouço, mas eu realmente sei muito pouco. Até seria um debate muito interessante, né, de promover. Eu até faço parte de alguns grupos de estudos astrológicos, e seria muito interessante promover essa interação, essa proximidade ou distanciamento, né, no caso, não sei. Mas eu não vejo, eu não
tenho essa habilidade, digamos assim, né? Então, eu só ouço quando você fala sobre astrologia ocidental, mas não tenho as ferramentas nem a capacidade aí para fazer essa relação, né? Seria muito oportuno também, né? Porque são maneiras de ver o mundo e, no fundo, essas maneiras guardam digamos, uma identidade, né? Porque tudo fala do homem, da maneira como ele se relaciona com o mundo. Então, fica a dica aí para o próximo ano, quem sabe, né? Ou ainda esse ano, quem puder aí falar, né? Seria muito interessante. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Eric e Regina também. Obrigada. Gabi, pode abrir o microfone? Obrigada, Thelma. Sempre é muito bom esses encontros no começo do ano com você. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao hemisfério, né? Que muitas pessoas devem. Mas, por exemplo, assim, se a manifestação da energia do coelho de água começa com o começo da primavera e a partir dali você mostrou, né? Por exemplo, começando com primavera, tem o tigre, coelho, dragão, etc., né? Só que no nosso calendário, na verdade, a gente estaria no começo do outono, né? Sim. O dia 4 vai ser o começo do outono, que é o terceiro ciclo dos 24 ciclos, etc. Aí não sei o que você tem refletido em relação a esses ajustes para o hemisfério sul. Pois é, a gente trabalha com as estações não climáticas, energéticas, são estações energéticas. Então, quando a gente fala em terra, a gente está falando de ciclos, de fases, né? O que acontece? Você sabe bem, né? Então, a primavera é esse florescer, né? E aí, a gente está trabalhando, por exemplo, essa astrologia, ela não considera diferença de hemisférios. Eu nasci no Rio, né? Você nasceu no México, né? Eric nasceu em São Paulo, etc. O horário é um só. Então, a gente não converte para o hemisfério pro norte. Eu não tenho que fazer um mapa, né, de acordo com o calendário, com a hora chinesa. Eu nasci na hora do cachorro. Então, não, eu nasci na hora do cachorro no Brasil. Não tem que ver qual seria a hora do cachorro na China, né? Então, a data é a data do seu nascimento. Você converte para o seu, sem considerar essa inversão do hemisfério. Existem algumas escolas, principalmente de Feng Shui, eu não sou hábil nesse assunto, tão hábil assim, mas acompanho alguns debates, que as pessoas fazem essa inversão, né? Não é o certo, né? É o lugar da sua origem, onde você aplica aquele conhecimento. Então, você sabe, tudo bem, nós não estamos na primavera no Brasil, por exemplo, né? Mas a energia, o conhecimento, você vai saber, porque você vai sentir a influência dessa água yin, combinada com a madeira yin, nesse sentido das reações, né? Então, assim, eu não, digamos que existe essa tradição, né, que vê dessa maneira. Eu já conversei com algumas pessoas, até muito mais experientes do que eu, e a gente trabalha com esse conceito do local, do hemisfério sul, né, desculpa, uma coisa única, não há distinção entre hemisférios, entendeu? E energeticamente você vai trabalhar dentro daqueles princípios, né, o que rege a força e como você vai trabalhar essa harmonia. Eu não sei se eu te respondi, não sei se era isso que você tinha como resposta, né, nesse sentido do energético. Então, os ciclos são os ciclos energéticos, né? Do começo, a primavera é o começo, né? O crescimento da primavera, né, levando à expansão do fogo. Expansão do fogo com o recolhimento do outono, do metal, e a quietude da água, no sentido do silenciar. Esse ciclo acontece o tempo todo, independente das estações, né? E por causa disso, desse princípio básico, a gente que norteia toda a visão chinesa, você pode trabalhar os ciclos, né? Então, eu parto desse princípio, né?
Então, quando eu falo, quando a astrologia polar taoísta fala de o mês do coelho, o ano do coelho, ela está trabalhando com essa visão de mundo, né, da combinação energética. Eu vejo dessa forma. Tá? Agora, dentro da aplicação disso, por exemplo, na parte de estudos de períodos, né, também você pode trabalhar dentro de uma visão respeitando essa questão que eu vejo seguindo a orientação dos troncos e ramos. Né? Não sei se é isso, Gabi. Sim, obrigada. Então, para encerrar, tem uma pergunta interessante da Adriana aqui. A gente está da Adriana Maria. A gente está nesse binômio de coelho yin, água yin. Isso indica um ano com mais energia feminina? Olha, o aspecto bom, até lembrando que a Eni falou. A Eni falou da questão ocidental, né? Dizem que esse ano é regido pela Lua, né? Olha, a Lua, em quase todas as culturas, ela está relacionada ao aspecto yin. Parece que uma cultura ou outra ela leva um nome masculino, né? Então, podemos fazer uma associação Lua, feminino, o aspecto feminino, né? O yin. Agora, é muito interessante. Então, a flor, o encantamento, a beleza, ela tem um aspecto yin. Aí podemos também dizer o seguinte: temos que trabalhar o aspecto emocional no sentido da medida certa também, para a gente não deixar que aquilo tome conta, né? Que aquilo exceda, né? Seja por demais, né? Uma expressão, né? Nossa, né? O excesso das emoções. Então, eu acho que isso também é muito importante. Pegando um pouco o que a Eni perguntou lá no início, né? Eu acho que tem essa correlação, sim, né? E aí eu me lembrei, a Lua, né? Então, as mulheres, né? No aspecto yin, o aspecto lúdico, o aspecto do pensamento, o aspecto da astrologia, né? Outra coisa que eu não falei, as mãos, temos muitos terapeutas aqui, né? Quem trabalha com mão, é muito legal trabalhar com as mãos, né? Importante. Né? Ótimo. Eu achei lindo a construção que você fez toda. É muito importante você ter falado sobre a importância da retidão. A gente nunca esquecer da importância da retidão. E na hora eu fiz um link direto com o capítulo 8 do Tao Te Ching. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem esse lindo capítulo, né, que fala sobre a virtude da água. Então, eu queria encerrar esse encontro agradecendo a você, Thelma, muitíssimo. Agradeço a vocês. Agradecer a todos que vieram, a resiliência de vocês de virem acessando por outro link. Então, agradeço muito a presença de todos. Agradecer a Inseri, que está sempre apoiando a gente em tudo que a gente faz, né? E a todos da Redi, né? Então, fica esse grande abraço nosso para todos vocês, que a gente tenha um lindo ano. Só vou dar o espaço aqui para poder falar. Eu também só queria, na verdade, agradecer também a Thelma, a todo mundo, mas foi muito precioso mesmo. Eu fico muito motivada, assim, com tudo que você compartilha, mas, sobretudo, muito tocada com a maneira como você compartilha essa sabedoria. Muito obrigada. E aí eu queria, Thelma, te pedir uma coisa. Se você poderia falar um pouco sobre as atividades que você vem desenvolvendo. Eu sei que você estava... Eu agradeço. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, vocês sabem disso, né? Acompanho sempre. Estou aqui sempre junto com vocês. Eu costumo fazer essa palestra sempre todo ano, né? Sobre o ano que rege, né? Com as energias, fazendo essa correlação quando possível. Às vezes com mais elementos, às vezes com menos elementos. Tem o trabalho todo da astrologia, né? Que já é bem conhecido lá no meu site. Tem o trabalho do I Ching e das várias correntes e escolas, né? Quer dizer,
duas, né, escolas com as quais eu trabalho diretamente, que é o Xing tradicional, né, como a gente fala dos hexagramas, e a flor de ameixeira. Né? Esse ano, então, a ameixeira está desabrochando, porque é o ano da flor. Então, tem muita coisa aí. Eu tenho dado algumas aulas e palestras, né? Tenho feito alguns workshops e aulas. Então, lá aqui no meu Instagram, vocês me acompanham. Eu vou fazer um curso em março e sempre divulgo. Então, eu sempre correlacionando esses saberes, né? E tendo por fundamento a visão taoísta, né? Que é por onde eu me baseio. Tenho uma formação taoísta, né? De muitos anos, turno, no sentido filosófico e religioso, né? O taoísmo. Então, é a base onde eu tenho toda essa visão, né? De mundo. Né? Por isso que eu estou sempre compartilhando com vocês. O Tao Te Ching é a base aí do nosso trabalho. Né? Então, é isso. Muito obrigada, tá, Rio? Obrigada, Érica. Obrigada, Érica. A todos. Saúde. E nos vemos aí ao longo desse ano, tá? Quem quiser falar, tiver alguma dúvida, tem aí o meu Instagram. Tá? Tá bom. Muito obrigada. Eu vou encerrar oficialmente aqui a gravação.